Você está precisando debugar o seu código no Visual Studio e não sabe nem por onde começar? Então fica com a gente e curta esse vídeo. Fala pessoal, debug de código é um processo essencial para quem está implementando código em qualquer linguagem de programação. É através dele que a gente vai buscar as falhas que estão acontecendo no nosso código, consertar os bugs, encontrar o ponto do código específico onde a falha está ocorrendo, facilitando aí todo o processo de correção de problemas e de bugs que estão ocorrendo no nosso código. Além disso, o debug é uma forma bem interessante para a gente conhecer a arquitetura do software que a gente está implementando. Então, às vezes a gente está começando a implementar uma nova arquitetura e você entender quais são os passos, quais são as classes que estão sendo percorridas. Para que um determinado caso de uso possa funcionar, é essencial aí para que você possa fazer a manutenção e a correção de bug. Então no vídeo de hoje a gente vai utilizar a IDE Visual Studio para mostrar como é esse processo de debug. Esse processo é bem semelhante em outras IDEs, então no Eclipse, então talvez mude as teclas de atalho que a gente vai utilizar, mas a gente vai utilizar os menus básicos do Visual Studio, que são repetidos aí em muitas ideias de desenvolvimento, para que você possa fazer o debug do seu código aí de forma bem tranquila e simples, usando os recursos dessa importante ferramenta aí, que é essencial para quem está programando. Então vamos lá. Então aqui eu estou com um problema nesse código, vou simular aqui o debug de um código utilizando o Visual Studio. Então nesse código eu estou tentando inserir os dados desse autor de livro, utilizando o sistema de biblioteca. A gente vem utilizando aí em vários vídeos do canal, só que ao inserir uma determinada data de nascimento desse autor, quando eu crio essa data ela não está inserindo na base de dados. Então, como é que eu começo a fazer o debug desse código? Então, como eu já sei que ela não está inserindo adequadamente na base de dados, eu posso colocar um primeiro ponto de debug lá na minha controladora, que vai ser responsável por receber esse código. Então, eu tenho lá a controladora autocontroller e eu tenho o método create. Se você quiser entender um pouco mais sobre essa arquitetura, a gente já tem alguns vídeos no canal que explicam em detalhes o funcionamento dessa arquitetura. Então, dentro dessa arquitetura, eu já sei que a requisição ela vai ser recebida aqui por essa classe autocontroller, e eu vou colocar um método debug chamado aqui um breakpoint. Então, no código eu posso colocar vários breakpoints, Então, e caso eu não precise desse breakpoint, eu não posso deixar de excluir, Então, na tradução aqui, ele traduz como ponto de interrupção, Se a ideia tivesse em inglês, seria o breakpoint, Então, tanto eu posso excluir, como eu posso desabilitar, esse breakpoint para que no momento da compilação, então, não pare nesse momento, certo? Então, aqui eu vou excluir esses breakpoints, então só vou colocar esse primeiro aqui, dizendo que nesse momento, quando o fluxo de execução do código ele passar por esse ponto, então ele deve parar. Então, seguindo aqui a execução da minha aplicação, eu vou chamar o método create e ver que ele já para aqui, tem uma setinha aqui indicando, que ele chegou nesse código. Então, a fase de debug é uma fase bem rica, Então, a gente pode ver toda a situação do código, Então, no caso do Visual Studio, isso aqui é possível ver. Você coloca o mouse sobre as variáveis que estão sendo manipuladas, Então, por exemplo, aqui eu estou vendo que o automodel ele está vindo com os dados corretos, Então, o ID autor, o ano de nascimento 01/01/1980. Então, esse dado veio corretamente da IDE. Então, como é que eu vou passar para os próximos passos? Então, eu posso vir aqui no menu depurar e aqui eu consigo ver algumas opções que eu tenho nessa depuração, Então, as principais aqui é que eu posso usar os comandos aqui F10 para que possa executar um método e pular, e aqui eu posso usar a operação F11 para que eu possa entrar dentro do método e olhar internamente como é que o processo está executando. E caso eu não queira ficar mais no método, eu posso utilizar o Shift F11 para sair do método e voltar para o ponto onde ele estava executando. Outra coisa interessante do debug, são as ferramentas que permitem você visualizar as variáveis que estão sendo manipuladas, Então, aqui eu tenho o Quick Watch. Então, através do Quick Watch, eu posso estar exibindo as variáveis que estão sendo trabalhadas aqui. Então, isso pode ser feito de forma rápida, Então, eu posso visualizar num determinado momento, ou eu posso pedir para que essa variável esteja sempre disponível. Então, outra maneira de fazer isso é
Clicando sobre o botão direito da variável que eu quero ver, então eu posso chamar aqui Quick Watch. Então aqui eu tenho os dados da variável que eu estou manipulando, no nascimento, mas no caso Visual Studio, esses dados também podem ser acessados somente colocando o mouse sobre a variável e aqui eu tenho os dados, né? Caso eu queira ver essas variáveis continuamente, eu posso utilizar no caso aqui é a tradução, né? O adicionar em inspeção, né? Então ele aparece aqui embaixo, uma nova view de inspeção, onde eu tenho acesso durante toda a execução a essa variável. Então essa inspeção eu posso adicionar outras variáveis, né? Então, por exemplo, se eu quiser adicionar a inspeção dessa outra variável autor, então eu posso aqui adicionar a inspeção, por exemplo, no caso aqui ela ainda não existe no contexto, porque ela não foi criada, né? Mas na medida que ela foi criada, ela vai aparecendo. Então, para que eu possa fazer o debug desse código, né, então eu posso utilizar as teclas F10 e F11. Então, o primeiro comando aí é o modo state as valid, vai verificar se os dados estão corretos. Então, eu vou pressionar aqui F10. Então, veja que ele foi para a próxima linha, né? Então, aqui eu não tenho que inspecionar internamente, então vou dar outro F10. Então, ele foi para a próxima linha. Aqui o autor ele continua como nulo, né? E veja que eu posso inspecionar o valor das variáveis, né? Então aqui eu tenho a data continua correta, não houve nenhuma modificação e ele vai utilizar a biblioteca de mapeamento, né, para mapear todos os valores para essa nova variável autor. Lembrando que essa biblioteca de mapeamento ela só vai funcionar se o nome dos atributos que estão em AutoModel forem os mesmos da variável que vai receber esses dados, né? Então, aqui eu estou colocando F10, então ele mapeou para core autor e aqui eu já consigo identificar um problema, né? Então, aqui o ID autor ele continua 10, o nome continua o mesmo, né, que foi passado no AutoModel, mas aqui eu já percebi que a data de nascimento ela foi mapeada da forma incorreta. Então, através da operação de debug, eu já consegui identificar que essa operação foi essa rotina de mapeamento é onde está acontecendo o problema. Se o problema não tivesse sido na rotina de mapeamento, então eu podia executar diretamente a operação de inserção. Se eu inserir, ele vai inserir com o valor errado, né? Mas se eu quisesse saber internamente como está funcionando a operação de inserção, seria só apertar a tecla F11. Então, colocando F11, veja que ele vem para o método. Então, ele vai adicionar, save change. Se eu quiser sair desse método, eu posso dar a qualquer momento o Shift F11, ou eu posso continuar executando. Após a execução, ele volta para o ponto onde ele estava. Então, após a rotina de debug, caso você já tenha encontrado o erro e você queira continuar com o código, né? Então, é só continuar para a execução do código, ele vai exibir continuar a execução até que o próximo breakpoint seja atingido. Então a operação de debug é essencial aí na vida do programador para que você possa encontrar os erros de forma mais rápida, né? Então na hora aquele erro que você está demorando a encontrar, então a operação de debug é essencial para que você possa varrer o código e encontrar o ponto onde está acontecendo. O programador não vive sem fazer debug, né? Então é essencial vocês conhecerem bem a ideia que vocês estão utilizando para saber o quanto antes como é que se faz debug do código. Então, se você conseguir fazer o debug aí do Visual Studio, né, através do Visual Studio, coloca aí, eu consegui fazer debug, comenta aí no vídeo, né, se teve alguma dificuldade. Aguardo vocês nos próximos vídeos sobre implementação de software. A gente vai continuar dando dicas, né, sobre boas práticas de implementação. Não percam os próximos vídeos. Grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.